Olá a todos, quero ler para vocês um texto conjuntural, estrutural que eu acabei de escrever despretensiosamente, mas que é muito importante porque é sobre o momento atual. Hoje é 11 de março de 2020. É estranho a esquerda defender o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que só espoliaram o povo brasileiro, sobretudo desde 2016. Mesmo com a oposição, com a atuação da oposição e com as conquistas nossas históricas. Advindas, sobretudo, da população, da organização dos setores, dos setores sociais, dos movimentos sociais, mais do que dos governos ou dessas instituições. As reivindicações e lutas históricas, sociais. Neste aspecto, a chamada extrema-direita dá um banho, embora tosco, doentio, farsante, ultra-reacionário, naqueles que ainda choram a, entre aspas, vertigem da democracia liberal burguesa. Sem dizerem para o eleitorado, para o povo, que ela foi e é liberal burguesa, apenas deixando ao vento esta palavra incógnita, misteriosa, que não se realiza de fato na realidade e que é muito subjetiva. Democracia. E que nem sequer começa ainda a propor uma outra democracia. Uma democracia diferente, de esquerda. Uma democracia direta de poder popular. A extrema-direita, vinculada ao inquilino do Palácio do Planalto atual, o pilantra que ocupa atualmente a presidência da República, incitada pelo financiamento de empresários desprezíveis que apenas querem se dar bem, com a ajuda do atual desgoverno, rouba de nós até mesmo a crítica das instituições democráticas, da democracia liberal burguesa. Essa extrema-direita, ainda que apenas na superfície, acaba sendo, portanto, mais leninista, entre aspas, do que os partidos e representantes de esquerda, ou pelo menos da esquerda com mais holofote e as lideranças que possuem uma maior representatividade no que chamamos de esquerda institucional. Ainda que tudo não passe de uma farsa, de enganação e desvio de foco. Ou seja, eles atacam o poder, entre aspas, político e jurídico, o establishment político, mantêm o poder econômico, defendem até o poder econômico capitalista, que no fundo e acima domina esse próprio establishment político, para defender os ricos preferidos. Não, disputa entre Record e Globo, entre da Havan e outros aí, e tirar ainda mais dos trabalhadores, dos jovens estudantes, dos movimentos sociais, das mulheres, da valorização da mulher consciente, feminista, dos estudantes politizados, dos trabalhadores, tanto os que têm carteira assinada, até os que estão na uberização, na informalidade, nos bicos, etc., os autônomos, todos os trabalhadores, os negros, os LGBTs, os indígenas, os artistas, os cientistas, etc., e a natureza como um todo. Mas esse discurso radical deles foi roubado de nós, ele é nosso. Sempre fez parte da luta histórica do comunismo, desde que o comunismo assumiu a vanguarda e o liberalismo, portanto, recuou para a retaguarda. Nós precisamos resgatá-los. Os representantes da esquerda, defensoras da Constituição de 88, de Tancredo Neves e de Ulisses Guimarães, representantes da burguesia liberal, defensores dessa Constituição, que tem seus erros e virtudes,
mas tão golpeada, precisa resgatá-lo. Precisa resgatar esse discurso radical que é nosso. Para um país diferente, para um continente, um mundo diferente do que este, de Rodrigo Maia, do Dias Toffoli, ou Fiesp, ou FMI, ou capital estrangeiro, ou Deep State, ou complexo industrial militar, ou potências hegemônicas, ainda com um histórico secular imperialista, representantes da elite antipovo, representantes da oligarquia, para uma prática realmente coerente com o discurso de esquerda, que vai até o fundo nessa estrutura toda e toca, confronta o poder político, econômico, não apenas o político. Ao contrário do que fazem esses tiozões reacionários do setor reacionário da classe média brasileira, e do que fazem esses fundamentalistas cristãos e os pretensos nazifascistoides que corroem a política. Política com P maiúsculo. É certo que os partidos ditos socialistas e comunistas e revolucionários já sustentam há mais de século tal discurso seminal e este símbolo ou simbolismo norteador, tanto na teoria quanto na medida do possível e do impossível, dependendo do contexto e do momento e da fase histórica, também na prática. Mas não são ouvidos, tal como deveriam, tal como podem e tal como essa extrema-direita. E tão somente arrastam militância, algum eleitorado, base, filiados para apanharem nas ruas da polícia do Estado burguês. Isto é desvantajoso, é desgastante. E como estratégia alternativa única, a partir do momento que esses partidos não conquistam poder nem hegemonia, é inútil, tem sido inútil. E é também paradoxal, porque internamente as cúpulas de todos esses partidos ditos revolucionários, assim como dos partidos sociais liberais, sociais democratas, liberais sociais, reformistas, etc., e assim como o direitismo, mas aqui nós somos absolutamente contra a direita, então ela nem é considerada nessa comparação. É paradoxal porque internamente as cúpulas de todos esses partidos cumprem direitinho a lei burguesa. Enviam os comprovantes necessários exigidos para o TSR, Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral, com seus discursos, até conseguem assinaturas de estudantes, de futuros ou já atuais filiados da base da militância, etc. Mas que não serão eles que decidirão diretamente o comando, as pautas, as ideias a serem votadas ou concretizadas, o orçamento para cada um, da área de cada um desses filiados. Não. Porque são partidos de quadros, não de massas. Então as cúpulas desses partidos cumprem direitinho a lei burguesa internamente para se fortalecerem justamente e lançam determinados nomes, candidatos, entre aspas, líderes, de cima para baixo. E usam esta base, esse eleitorado, a militância, nós, apenas de 4 em 4 anos, para nos convencer de que eles são os melhores, esses candidatos, ou para apoiar na rua da polícia. Estas duas têm sido as duas únicas atividades da esquerda brasileira, em todo o seu espectro. No resto do mundo e do continente também deve ser assim, mas nós temos toda uma potência, este país continental, de um povo maravilhoso, tem toda uma potência para renovar e reparar quais são os exemplos no resto do mundo que também estão sendo norteados por este movimento antissistema, para ele não ser mais cooptado pelo nazifascismo. Este vigor, este desejo antissistema é nosso, dos revolucionários. Portanto, se querem começar a ser ouvidos para conseguirem um salto revolucionário, precisarão, além de entender melhor como funcionam as redes sociais, que a extrema-direita também está deitando e rolando não só com fake news. Todo hacker, todo impulsionamento em massa
tem uma puta potência de educação crítica, revolucionária, de mobilização. Nós ainda estamos no Fordismo, que não deve ser abandonado. Mas toda a área eletrônica e das redes sociais, a esquerda não pode perder o bonde. Esses deputados petistas velhos, em idade, em cabeça, perderam o bonde. Vão precisar de uma reestruturação, não podem ser só burocratas. Portanto, se PSTU, PCO, Unidade Popular, PCB, e os nomes um pouco mais radicais dos outros, seja do PCdoB, o Pelego do B, PSB, vamos incluir aí metade ou menos da metade do PDT, coerente. PSB, falei do pessoal, e quaisquer outros, eles querem começar a ser ouvidos para conseguir um salto revolucionário, mas sobretudo os ditos socialistas, comunistas e revolucionários, que têm essa causa, precisarão descentralizar ou expulsar suas cúpulas, encriptadas e hipócritas. Se unirem num bloco forte, uma frente forte, abrirem as listas partidárias, massificar sem medo do povo, colocar a população na linha de comando. Só assim conseguirão enfrentar um Congresso majoritariamente privatista, reacionário, e enfrentar também, de igual para igual, ou até com muita vantagem, através dessa força social, a campanha eleitoral muitas vezes desvantajosa em favor dos ricos. Ou é necessário criarmos um novo partido com esse princípio político. O partido a destoar e confrontar o sistema de todos os outros que aí estão, que se satisfazem com fundão eleitoral, que se satisfazem com emendas parlamentares, sem grandes igrejinhas, ou um campo ali, ou alguma coisa, ou resolver rua esburacada, ou criação de escolas que são importantes para a população, mas que não alteram num projeto continental, global, com todas as lideranças que forem possíveis, e com continental e nacional, as nossas grandes pautas. Estado moderno, Congresso, etc., são produtos do capital. Eles surgem a partir da ascensão da burguesia na história, quando ela desbanca a aristocracia, sobretudo a aristocracia absolutista. Mas são uma realidade que decide sobre nossas vidas. São uma realidade. É preciso, portanto, invadi-los, eleitoralmente também, com um novo sistema interno, com o propósito socialista, nem que seja para implodi-los, perecê-los, tal como manda o próprio marxismo clássico no futuro. Substituí-los por outras formas de políticas de baixo para cima ou absolutamente igual, horizontal, pensando já bem no futuro, final deste século ou século 22. O Estado moderno, os partidos, o Congresso podem ser um obstáculo entre nós e a burguesia, sobretudo o Estado coercitivo, né? Entre nós e todo mundo, o mundo jurídico serve para proteger a propriedade privada, o capitalismo, etc. Entre nós e a burguesia, entre a população e o capital, porque são a forma política do capital. Mas podem também ser um meio, nunca um fim, mas um meio, uma ponte, dentro da axiomática da nossa realidade atual, deste tempo histórico. Este meio, no entanto, só faz sentido se for através de uma democracia de massas e multidões politizadas. Isso só se consegue através das sugestões que eu acabei de dar, renovadoras dos partidos. A partir disso, é que faz todo sentido, inclusive para o povo, no seu geral, e para a sociedade civil, para os movimentos, para as bases, para os filiados, para o eleitorado,
para a juventude e para os filiados falarmos tanto na teoria quanto na prática, não em reformismos que servem como band-aids, ou em programas sociais que nos colocam de volta nas garras da elite sempre golpista, ou atualmente ainda escravista, e que quer nos devastar. Nós precisamos devastá-los. Mas em socialização dos meios de produção, mercado coletivo, expropriação do capitalismo financeiro e comunismo de conselhos sociais, nacionais, continentais, globais. É isto, por enquanto. Muito breve.